sai de Arã, na Babilônia, e ele vai para a terra que Deus iria mostrar que é Israel. Então ali ele tem o seu filho Isaac, Isaac tem Jacó, Jacó tem 12 filhos. Quando chega aquele período de seca, lembra? José tinha sido vendido pelos irmãos para o Egito. E quando chega a seca, eles descobrem que havia mantimento no Egito. Então os irmãos de José vão para o Egito para comprar mantimento. E lá eles encontram José, né? Tem toda uma história em torno disso. Mas quando eles descobrem que José está vivo, José traz o seu pai Jacó e todos os irmãos para morar com ele no Egito. Eles ficaram morando numa terra, no Alphaville daquela época, que chamava Terra de Gósen. Que era afastado da... Não, que era a terra mais fértil, por causa entendeu? Disso. Por causa do Nilo. Então, quando José estava lá, ele era o governador do Egito, o segundo depois do faraó. Primeiro depois do faraó, né? Primeiro o faraó e depois ele. Então, o que aconteceu? Os irmãos foram para lá e não voltaram mais para a terra de Israel. Ficaram no Egito. E começaram a se multiplicar. Morreu o faraó que conhecia José, não conhecia mais o povo, começou a ver que o povo se multiplicava demais, e ele falou, esse povo vai tomar a gente. Aí eles começaram a escravizar. E por 430 anos, eles escravizaram o povo de Israel, até que nasce Moisés. Tá? E Moisés, portanto, nasce para ser o libertador, e o êxodo aconteceu por volta do ano 1446 a.C. Que loucura o que aconteceu com o povo judeu, né? Eles eram escravizados aqui, escravizados ali, e aí acontece o Holocausto. É uma... Não, e você... não é uma... É uma coisa que tem que ser entendida certo, porque é o povo escolhido de Deus, e por causa disso eles sofrem tudo isso, essas pressões. Assim, o ódio de Satanás para aqueles que Deus ama, porque Satanás sabia que dos judeus viria o Messias. Então, todo o tempo, Satanás tentou destruir. Veja, Satanás, ele é um ser muito poderoso, muito inteligente, mas ele não é onisciente, ele não sabe de tudo. Agora, ele sabia que viria um libertador. Viveu muito tempo, mas ele não lê pensamentos e nem sabe do futuro. Mas ele tinha uma profecia, porque em Gênesis 3,15, depois que ele leva o homem à queda, Deus traz uma palavra tanto para Adão, quanto para Eva, quanto para ele. E ali em Gênesis 3,15, Deus já avisa, olha, você vai ter inimizade, eu vou pôr inimizade entre você e a mulher, entre o descendente da mulher e o seu descendente. Aí diz que tu lhe ferirás o calcanhar, está falando da morte na cruz, mas ele lhe ferirá a cabeça. Ali a primeira profecia. Não é da serpente que ele está falando? Está falando... Então, que a serpente vai ferir o calcanhar, ou seja, vai ter uma pequena vitória, aparentemente... Mas ele no final vai esmagar vai pisar a cabeça. Na cabeça, porque na verdade a morte na cruz foi a derrota do começo do diabo. Já estava falando de tudo. Já estava falando de tudo. Então, ele sabia que vinha um cara, que vinha um escolhido que ia acabar com ele. Então, não sabia quando? Não sabia quando, mas, por exemplo, alguma coisa... É que os profetas vieram anunciando, vieram falando, né? Mas ele não se esqueça que Satanás, ele continuou tendo acesso ao céu. Então... Isso já foi falado aqui, é uma coisa que eu não entendo. Como Satanás... Porque a gente aprende, ou pelo menos entende isso, que ele está preso no inferno. Então não está preso no inferno. Não, ele é o príncipe, Jesus chama, o príncipe da potestade do ar. Paulo chama príncipe da potestade do ar. O primeiro céu é o céu do firmamento. Esse céu azul que a gente vê.